Boa noite, povo de Deus. Muita paz em vossos corações. Estamos reunidos mais uma quinta-feira. Quinta-feira é dia de live, como diz minha amiga e querida Gabriela, é dia de live do Selv. E na noite de hoje, antes da gente fazer toda aquela introdução, eu queria fazer uma oração. Mas quero convidar vocês também a colocar o copo com água do lado. Coloca o copo do lado para que a espiritualidade amiga possa abençoar, colocar o remédio necessário. E nesse momento fechamos nossos olhos e elevamos nosso pensamento a Deus, agradecendo o dom da vida, o dom das oportunidades que passamos aqui nessa grande escola, passando de série, a cada fase, a cada desafio que para nós às vezes é muito difícil, mas é necessário para o nosso amadurecimento, não só pessoal, como espiritual. E que possamos hoje, na noite de hoje, receber o bálsamo de conhecimento e que nosso palestrante seja intuído, seja um instrumento da tua palavra, Senhor. Visita o nosso lar, mas não o nosso lar físico, Senhor. Visita o nosso lar espiritual, para que possamos ser pessoas melhores do que fomos ontem. Muito obrigado. Gente, na noite de hoje, eu tenho muita alegria de trazer esse grande amigo. Não é de Aracaju, como muitas das vezes vocês me veem aqui, né? Não é de Aracaju. É um amigo que a gente se conheceu num trabalho que a gente faz aquele tipo de trabalho, o trabalho da formiguinha, sabe? Aquele trabalho simples, que a gente coloca a mão na massa, né? E é uma família que é muito grande no Brasil, que é a família da fitoterapia espiritual. A fitoterapia do chama o núcleo, né? Núcleo Langerton Nunes. Lá em Uberaba, nós nos conhecemos, né? Ele é escritor também, né? É uma pessoa iluminada. Eu quero apresentar a vocês Emmanuel. Vem para cá, Emmanuel. Boa noite a todos que nos assistem. E é grande alegria de estar aqui com os amigos do Centro Espírita Luz e Verdade, a quem eu agradeço pelo convite, ao Sérgio, ao Gabriel, ao senhor José Veríssimo, e desejando que esse trabalho de divulgação maravilhoso continue cada vez mais forte, levando a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita aos corações nesse tempo de transição. Muito obrigado, Sérgio. É com você a palavra, meu amigo. Você agora comanda o barco, porque o leme nós já sabemos que é o nosso Senhor que vai te guiar. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado pela oportunidade. E nós trouxemos um tema aqui extremamente importante, né? Não que os demais temas que a doutrina espírita aborda sejam menos relevantes. Não, pelo contrário. Há uma complementaridade. Nós vamos falar de muitos temas aqui da doutrina espírita, abordando a questão da natureza, a natureza e nós. Se nós olharmos o panorama desse mundo que vivemos atualmente, esse momento de transição,
E rapidamente o que é a transição? É um momento de interseção. Sabe, na aula de matemática que todos nós participamos um dia, a aula de conjuntos, então nós temos o conjunto A com o conjunto B e há uma interseção. O conjunto A, nós poderíamos dizer que é o mundo de provas e expiação. O conjunto B é o mundo de regeneração. Aquele mundo tão ansiado e desejado pelos corações que desejam servir no bem. Aquele mundo que os Espíritos disseram que o bem prevalecerá sobre o mal. Nessa interseção, nós temos ainda as raízes vigentes do mundo de provas e expiação. Um mundo que respira por aparelhos, vamos dizer assim, porque traz no seu bojo um modelo civilizatório baseado no ódio, na intolerância, na violência, na discriminação, na indiferença. Misturado a esse mundo que está se esvaindo, se arrefecendo, nós temos já, como o inverno no hemisfério norte, onde nós vemos, próximo da primavera, já começar a salpicar aqui e ali flores que começam a brotar. Essas flores, essas plantas, esse verde que começa a brotar, é o mundo de regeneração. Através de iniciativas ainda pequenas, porque não tem ainda as raízes fortalecidas no coração dos homens. Mas ele já surge. E é com esse mundo novo que nós temos que sintonizar. Por isso trouxemos esse tema sobre a natureza. Porque a natureza, dentro desse mundo de provas e expiação, é vista como um elemento apartado de nós. Daí o tema a natureza e nós. E dentro dessa visão que a doutrina espírita vai nos trazer, de que nós e a natureza formamos uma unidade, formamos um só sistema, tudo que fazemos com ela se reflete em nós também, porque somos partes integrantes dessa natureza. A gente faz a seguinte pergunta: o que é a natureza? Já pararam para pensar? Esse ano que passou, 2024, tivemos incêndios terríveis aqui na região onde eu moro, em Brasília, que muito fez o nosso coração sucumbir às lágrimas. Tamanha a voracidade desses incêndios. Parte do Parque Nacional de Brasília, da Floresta Nacional de Brasília, foi consumida, como a gente nunca viu antes aqui. E toda uma fauna e uma flora viraram cinzas. E a gente fica se perguntando, que metáfora de uma floresta queimada nós podemos trazer para a nossa representação enquanto viajores terrenos, enquanto seres reencarnados, enquanto espíritos que, segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos, estão buscando progredir. Quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação? Progredir. Através da vivência de todas as vicissitudes que a vida material pode oferecer a um espírito. Então, nós temos uma responsabilidade de conhecermos em profundidade, e a doutrina espírita nos franqueia esse conhecimento, sobre o que é a natureza. E nós, perante essa natureza, qual deve ser a nossa postura? E aí nós vamos buscar, na Revista Espírita de 1862, janeiro de 1862, nós vamos buscar uma frase que nos parece começar a clarear as coisas no meio de toda essa agressão que o homem tem feito ao planeta. Esse abençoado educandário terreno. Esse abençoado hospital.
porque a Terra é escola, mas também é hospital de almas. E nessa questão da Revista Espírita, é dito lá assim: parece-nos mais lógico definir a natureza como um conjunto das obras da criação regida pelas leis imutáveis da divindade. Então veja o conceito amplo que os espíritos superiores nos trazem. É um conjunto de obras da criação regido pelas leis imutáveis da natureza. Obviamente que a Terra faz parte desse conjunto de obras da criação. Faz parte desse universo visível, ou dos universos visíveis. Como a ciência hoje, notadamente a física, tem mostrado a existência de vários universos. Mas não somente dos universos visíveis, mas também invisíveis, porque tudo se interpenetra. Então a natureza é aquela grande ordem no cosmos, visível e invisível. Do macro ao micro, do micro ao macro. Estabelecida, obviamente, por uma força suprema, aquela causa primária ou primeira de todas as coisas que Kardec nos diz na questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? Que é Deus, causa primária de todas as coisas. Então, toda essa grande ordem, ela nasce, por assim dizer, das leis imutáveis do Criador. E esse universo, exatamente por ser regido por essas leis imutáveis, cuja base é o amor, Emmanuel vai dizer isso na questão 185 do livro O Consolador, que a base de todas as leis divinas é o amor. Essa ordem, essa natureza universal, ela é auto-organizadora, ela é reguladora, ela é reorganizadora e tem um equilíbrio intrínseco, onde o desequilíbrio também faz parte da harmonia. Ou seja, não existe caos no universo. A própria física hoje está comprovando isso. Onde a gente vê caos é parte da harmonia do universo. E aí a gente vai trazendo toda essa concepção universal que a doutrina espírita nos traz para o nosso planeta. Porque a Terra é um desses departamentos. É um departamento como uma universidade, podemos assim dizer. É um departamento dentro da grande universidade do cosmos, onde parte da humanidade universal está aqui. Veja como a doutrina espírita nos amplia os horizontes com relação a essas questões. Mas aí, como compreender isso? Trazendo para nós, delimitando o nosso campo de conhecimento aqui para o nosso planeta, como compreender a natureza? Eu trouxe aqui uma questão, que é a questão 27 do livro Consolador, onde o Emmanuel diz assim: a natureza é o livro divino, onde as mãos de Deus escreve a história de sua sabedoria. Livro da vida, que constitui a escola do progresso espiritual do homem. Olha, o Emmanuel está dizendo que a natureza é um livro divino, onde as histórias da sabedoria divina estão escritas. Aí nós começamos a compreender por que os sábios da antiguidade tinham a capacidade de ler esse livro. Por que será? Através da observação da natureza, eles conseguiam extrair o conhecimento e o funcionamento das leis divinas, não somente no universo, mas também em nós. Também nesse universo, nesse microcosmos, que é, por exemplo, o nosso corpo humano. Nesse microcosmos, que é, por exemplo, o espírito imortal, que, na verdade, traz um universo desconhecido, que estamos começando a explorar. E é interessante porque no livro dos Provérbios, no Antigo Testamento, tem um provérbio no capítulo 25, provérbio 2, que diz assim: a glória de Deus está nas coisas encobertas,
Mas a honra dos homens ou dos reis está em descobri-las. Veja que nós nascemos com esse quase que um software divino que nos impulsiona a descobrir o divino nas coisas que estão na natureza. A glória de Deus está nas coisas encobertas, é uma pedagogia divina. Mas a honra, a nossa alegria está em descobri-las. Isso, gente, que está lá em Provérbios, é a própria síntese da evolução, é o que nos impulsiona a seguir adiante. Esse entrelaçamento com a natureza. Essa natureza que a gente destrói, ela é um livro de sabedoria que, se nós soubermos decifrá-lo, nós entenderemos os mecanismos de todas as leis da nossa própria evolução. Porque, como já diria aquele princípio básico de Hermes Trismegisto, o que está em cima é como o que está embaixo. Ou o que está embaixo é como o que está em cima. A lei é única. Ela se diferencia em várias expressões. Mas ela é única. Na parte das leis morais, no Livro dos Espíritos, na parte terceira, aquela lei que Kardec chama lá de justiça, amor e caridade, ele diz que é a síntese de todas as outras. De todas as outras leis morais. E aí, como é que a gente, então, entende essa questão da natureza e Deus? A natureza e Deus. A gente vai no livro Nos Domínios da Mediunidade, lá no capítulo 1, André Luiz, Chico Xavier, o benfeitor Aldous vai dizer assim: não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos, em nossa condição de raios conscientes da sabedoria divina. Olha, ele nos compara a raios conscientes dessa sabedoria divina, e o universo como a exteriorização do pensamento divino. O universo são os melhores sonhos de Deus que se tornaram realidade palpável. O universo existe, por isso que o Emmanuel disse que Deus não manifesta desejo a esmo. Tudo que ele deseja, acontece. De certa forma, nós, num plano menor, chamado por André Luiz de cocriação em plano menor, também assim agimos. Eu brinco que se filho de peixe, peixinho é, filho de Deus, com D maiúsculo, Deusinho é, com Deus minúsculo. Mas se somos assim, se somos aquela luz que Jesus disse, vós sois a luz do mundo, e que em seguida, no imperativo, ele diz, faça brilhar a vossa luz, por que temos provocado tanta treva? Por que temos agido de forma antinatural? Sim, antinatural, porque o que é natural tem como essência o amor. E aí o benfeitor Aldous continua, da superestrutura dos átomos à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Como eu posso destruir a natureza se ela é a expressão dessa substância viva? Ele complementa, como os peixes e as plantas da água estão contidas no oceano imenso. Estamos mergulhados em Deus. A natureza é uma de suas expressões. E aí é interessante porque no A Caminho da Luz eu gosto muito desse trecho. Lá no capítulo 1, quando o Emmanuel fala da gênese planetária, é interessante porque o Emmanuel faz uma comparação no livro A Caminho da Luz com a própria gênese do Antigo Testamento. Ele faz uma comparação bonita. Ele começa com a gênese planetária e termina com o final dos tempos, ou seja, a Bíblia começa com a Gênese, a criação, e termina com o Apocalipse. Né? Então, Emmanuel faz como que uma reflexologia, vamos dizer assim,
no seu escrito maravilhoso dessa obra extraordinária que é a Caminho da Luz. E lá, no capítulo 1, ele diz assim: a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias, na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Presta atenção nisso. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análise da existência. Mas o seu amor, ele está falando aqui de Jesus, o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres da imortalidade sem fim. Ora, ele diz que a natureza aqui do planeta, criado ou cocriado em plano maior, pelo Cristo planetário que conhecemos aqui na Terra, pelo nome de Jesus, o Cristo, o ungido. Essa natureza, na verdade, é a providência do próprio Cristo. É a ação dele. A natureza do nosso planeta, na qual nós estamos incluídos, é mantida e sustentada pela emissão mental e as ondas evolutivas que varrem o planeta de tempos em tempos, como essa agora, e que o levam de um estágio a outro, naquela hierarquia dos mundos que Kardec nos ensina, e agora passando de prova de expiação para regeneração, essa ação, essa providência, nós substituímos aqui no mundo e chamamos de natureza. Então, quando eu agrido a natureza, eu estou sendo obstáculo a esse processo evolutivo do próprio planeta. Recentemente, em termos de história, no século XX, né, foi descoberto a teoria de Gaia. Os cientistas perceberam que o planeta ele tem aquelas mesmas características que a gente falou um pouco antes. Autorreguladora, reorganizadora, auto-organizadora, tem um equilíbrio intrínseco. O planeta, por mais a gente agrida a ele se reorganiza para manter esse equilíbrio e tornar possível o nosso processo evolutivo aqui. A teoria de Gaia diz isso. Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque compreendendo isso, que o planeta depende de nós e nós dependendo do planeta, porque somos únicos do ponto de vista de unidade divina, respeitando essa natureza, nós conseguiremos fluir muito melhor no nosso processo evolutivo. Torná-lo mais célere, sem tantas dores e sofrimentos, como temos visto agora. Todos esses anos, desde a Revolução Industrial para cá, essas agressões reiteradas ao planeta, não apenas pelos processos de poluição, de destruição das florestas, de poluição das águas, mas, sobretudo, pela poluição mental, porque o planeta tem uma biosfera, e essa biosfera não é só material. Basta a gente ler as obras de André Luiz que a gente vai ver, ela também tem toda uma atmosfera espiritual. E para que a gente possa dar esse salto evolutivo de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração, a gente precisa contribuir para a limpeza em todos os níveis desta natureza, na qual nós estamos inseridos. Se a gente se lembrar lá no livro Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ver lá os raios, né, desarticuladores, desagregadores das regiões do umbral, onde a matéria mental em desalinho, com fluidos deletérios, se adensa. Ora, nós contamos com o auxílio do plano superior, espiritual superior, mas nós poderíamos promover essa renovação. Através de quê? Da nossa mudança. Através da nossa renovação do sentir. Para que a gente resgate esse senso de pertencimento que perdemos.
Parece que a natureza está lá e nós estamos aqui. Parece que a natureza é um objeto. Parece que nós não temos nenhum tipo de conexão com ela. E nós vamos ver que a lei é única. E essa unidade está no amor. Eu me lembro, me vem agora a frase do Apocalipse 5:1, quando João diz assim: vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e escrito por fora. É assim a lei divina. As leis que estão fora, que regem os fenômenos da natureza exterior, são as mesmas leis que estão dentro, que regem os fenômenos morais da evolução do homem. Por isso que, lendo e aprendendo a ler o livro divino da natureza, eu consigo entender as leis que regem a minha própria evolução, a evolução do homem. Agora, eu não consigo fazer isso se eu destruo esse livro, se eu não tenho respeito por esse livro. Tanto é que na questão 617 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: todas as leis da natureza são divinas? Pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Olha aí. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Essa é uma resposta que os espíritos disseram a Kardec. Todas as leis são divinas, pois Deus é o autor de tudo. Então a gente pode estudar as leis que estão fora de nós, mas as leis também que estão dentro de nós. E elas têm uma similitude, elas têm uma mesma fonte, porque Deus é o autor de tudo. Daí a importância da natureza de nos reaproximarmos, de nos reconectarmos com essa natureza. É interessante porque um dia, no processo evolutivo, seja aqueles que passaram esse processo aqui no planeta, seja aqueles que passaram em outros orbes e depois vieram para cá, como os capelinos, num processo de degredo, de exílio, com uma função, com um objetivo de progresso espiritual para aqueles que vieram exilados, mas também de auxílio aos que aqui já estavam. Não importa onde nós começamos esse processo nosso, essa trajetória. André Luiz vai dizer no livro Evolução, em dois mundos que, da ameba, ou seja, do ser unicelular, até os primeiros lampejos da razão, decorreu 1,5 bilhão de anos. Ora, os primeiros lampejos da razão são aqueles homens lá da pré-história, já saindo dos australopitecos, né? Os primeiros homens primitivos. Nesse período todo, onde é que nós estávamos conectados? O princípio inteligente estava conectado. Passando por todos os reinos, mineral, vegetal, animal, até entrar no reino nominal. Estávamos conectados aonde? Com a natureza. Passamos milhares de anos ainda desenvolvendo a razão e a inteligência, até passando pelo homem neandertal, o Cro-Magnon, o homem sapiens, até chegar ao sapiens sapiens. Então, nós temos um inconsciente ecológico que absolutamente está gravado em nós. Nós tínhamos profunda relação com a natureza e a nossa sobrevivência, que dependia disso. É por isso que Carl Jung, grande discípulo de Freud, ele dizia que todos nós temos um indígena de mais de 2 milhões de anos dentro de nós. E perdemos essa conexão. E a doutrina espírita vem nos recordar disso. É interessante porque nós já falamos aqui de tantas coisas aqui, tantas passagens de Kardec, de Emmanuel, de André Luiz, e a gente vai se lembrar que Kardec foi discípulo de quem? De Pestalozzi. Olha o trecho que eu achei de Pestalozzi, de quem Kardec foi discípulo, Allan Kardec. Olha a lucidez desse espírito, desse educador, com relação à nossa
conexão com a natureza. Ele diz assim: conduza seu filho pela mão. Falando para os pais, no processo de educação infantil. Conduza seu filho pela mão às grandes cenas da natureza. Ensine-o na montanha e no vale. Lá ele ouvirá melhor o seu ensino. O ambiente da natureza favorece o aprendizado. É por isso que Eurípides Barçanufo levava os seus alunos para a natureza, dava as aulas em meio à floresta. É por isso que Maria Santíssima disse a ele: coloque no currículo das crianças o estudo da astronomia, dos astros. Para a gente sair dessa estreiteza, dessa vida estreita, limitada, de que somos separados de todas as coisas, absolutamente não somos. Segue aqui Pestalozzi lá, na natureza, ele ouvirá melhor o seu ensino. A liberdade lhe dará maior força para superar as dificuldades. Mas nessas horas que você levar seu filho, nessas horas de liberdade para o seu filho, deve ser a natureza quem ensina e não você. A gente quer interferir no ensino da natureza. A criança ali é descobrindo, obviamente, que a gente vai acompanhar, né? Para que ele não se machuque, enfim, a gente vai estar junto com ele. Mas é uma conversa da criança com a natureza. Não se permita prevalecer pelo prazer do sucesso em seu ensino. Eu é que estou ensinando meu filho aqui. Ao menos, ou desejar ao menos prosseguir quando a natureza o distrai. Aquilo que parece que ele está distraído, com um passarinho, com uma flor, com um bichinho, não é distração, é a natureza que está capturando. Capturando. A natureza, gente, não é um outro nome da providência do Cristo? A gente não leu isso lá, o Emmanuel não falou? Há um ensino invisível que repercute no subconsciente daquela criança. E aí ele diz assim: não tire em nada o prazer que a natureza lhe oferece a seu filho. Não tire. Às vezes você pode ser, por exemplo, um botânico que começa a explicar para o filho: ó, isso aqui, essa plantinha. Aí pronto, perdeu a conexão. Deixe ele. Deixe ele. Aí eu começo a falar: não, quando eu era criança eu fazia isso, eu subia na árvore. Não, deixe ele. A natureza e ele estão entabulando uma conversa. Isso pode ser, gente, no jardim da nossa casa. Isso pode ser nas plantinhas ali da varanda do nosso apartamento. Não importa. Diz Pestalozzi: deixe-o perceber completamente que é a natureza que ensina. E que você, com a sua arte, a sua habilidade, nada mais faz do que caminhar tranquilamente ao lado dela. Você só está monitorando. Quando ele ouviu o gorjeio de um pássaro, continua Pestalozzi, ou o zumbido de um inseto em uma folha, pare de falar. Pare de falar. O pássaro e o inseto estão ensinando. Gente, que consciência desse espírito. Sua parte, neste momento, é ficar em silêncio. Então, veja, a nossa ideia aqui é mostrar que há uma interdependência. Cada um de nós é um espírito que é uma usina, integrante de uma vasta rede de outras inúmeras usinas no universo. Aqui da Terra, vamos falar da Terra agora, cujo conjunto global se autossustenta, como se fosse um sistema autônomo, equilibrando-se nesse infinito mar da evolução. Ninguém, gente, é lê do engano, é uma ignorância, ninguém prejudica a si mesmo, sem lesar todos quantos estão associados em nós. Isso se chama a grande economia da vida. E da mesma forma, todo aquele que melhora, que se torna uma criatura melhor, que se torna alguém mais compassivo, mais tolerante, mais amoroso, mais bondoso. Todo mundo que entra nesse caminho de renovação, que é o caminho que todos nós estamos buscando, enriquece e ascende, se eleva, beneficia diretamente e de forma muito eficaz todos os seus companheiros de jornada espiritual.
E veja, eu não estou falando aqui apenas de seres humanos, não, tem os não humanos. Uma pessoa assim, coloca a mão no jardim, o jardim todo floresce. Uma pessoa assim interfere diretamente na evolução dos seus pets, do seu gatinho, do seu hamster, do seu cachorrinho. Porque coloca amor na relação. Um cachorro e um gato criado numa casa que tem amor, já começa a ser impulsionado de forma diferente do cachorro e do gato selvagem que estão lá na floresta. Já está caminhando mais, aquele princípio espiritual está caminhando à frente, impulsionado pelo nosso amor. Assim como nós somos impulsionados pelo amor daqueles que nos dirigem de mais alto. E o maior deles esteve aqui entre nós, nosso guia e modelo, que é Jesus. O ser mais perfeito, o arquétipo da evolução humana, que veio nos mostrar que é possível viver na faixa do amor, que ele nos ensinou. Então isso é fundamental. Estamos todos entrelaçados. Como os hindus nos alertaram um dia, na famosa teia da Indra, né? Teia de Indra, na filosofia hinduísta e budista, que diz que tudo está interconectado. Que o universo é uma teia. Imagine uma teia assim. Uma teia. Sabe uma teia de aranha assim? Imagina. Todo lugarzinho que se interconecta tem uma consciência espiritual. Não importa se é humano ou não humano, mas tudo está interligado. E tudo que eu faço repercute na teia. Mas quando eu faço, quando eu ajo de forma harmônica e com amor, querendo o melhor de todos, a teia cresce. A teia se beneficia. Como Kardec disse na questão 132 do Livro dos Espíritos, que quando eu desempenho o meu papel diante da vida, o meu papel nessa teia da vida, toda a teia se beneficia. Não somente eu evoluo, mas eu estou contribuindo para a evolução da própria obra da criação. Isso é uma coisa muito profunda, que os hindus já tinham percebido isso há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Cada uma dessas joias, agora, cada uma das interseções dessa teia é uma consciência, é um princípio espiritual, seja humano ou não humano. Agora, quando eu agrido essa teia, quando eu roubo a harmonia dessa teia, que é o que nós estamos fazendo aqui no planeta, existe um processo nessa teia de lei de causa e efeito, que vai buscar corrigir a nossa intervenção indébita, que é a palavra que Emmanuel usa na questão 135 do Livro dos Espíritos. O erro, o mal, é essa nossa intervenção indébita na harmonia do universo. O que é a intervenção indébita? Aquela que não é feita com amor, aquela que é feita com interesse pessoal, que levou os espíritos a Kardec a dizer que a marca mais característica da imperfeição humana são os interesses pessoais. E a maior de todas as virtudes, a mais meritória, é a caridade desinteressada, ou seja, sem interesse pessoal, sem egoísmo. Então, nós poderíamos falar de muitas coisas aqui, mas hoje a ciência já traz um conhecimento extraordinário sobre essa conexão com a natureza. Há um movimento no mundo que é pouco divulgado desse conhecimento. Um americano, em 1984, chamado Roger Ulrich, ele observou, dentro de um hospital, que, dentro de uma enfermaria, que as pessoas eram tratadas de problemas de vesícula biliar, aqueles que ficavam próximo a uma janela, olhando o parque que havia na frente do hospital, se recuperavam mais rápido do que aqueles que ficavam olhando para uma janela onde só tinha a parede do prédio ao lado. E ele começou a investigar isso. E ele percebeu que o simples olhar de
uma fotografia da natureza, de um pôr do sol, de um nascer do sol, o simples olhar trazia para o meu corpo uma bioquímica de bem-estar, acelerando os meus processos curativos. E é interessante isso, porque a partir daí começaram a criar dentro de hospitais, em salas de espera de consultórios, de escritórios, jardins terapêuticos, que hoje são muito encontrados dentro de espaços de saúde, por exemplo, os hospitais. Perceber o efeito de um jardim com flores, com aquela verdura, aquelas plantas viçosas. Perceberam isso sob o estado emocional, mental e físico do ser humano. É por isso que hoje, nesses hospitais, o verde e azul dominam, inclusive a roupa das pessoas que lá trabalham. O verde relativo às plantas e o azul relativo ao céu. Né? Isso é uma coisa interessante que precisava ser mais divulgada. Por exemplo, na década de 80, no Japão, a expressão karoshi, que quer dizer morte por excesso de trabalho, dominava o Japão moderno. A indústria japonesa, que havia dominando uma tecnologia mundial, mas ela pagava um preço, os seus empregados. Havia um adoecimento físico, mental e emocional dos japoneses. E aí a agência florestal japonesa criou um projeto, porque o japonês já tinha uma integração muito grande. O Japão é um dos países que mais tem florestas milenares preservadas. Eles já tinham uma conexão muito grande com essas florestas. E eles criaram um projeto do Shin-Yoku, que quer dizer banho de floresta, onde os japoneses eram estimulados a fazer imersões em ambientes florestais. 70% do território japonês é coberto por florestas, parques nacionais. Né? E aí a gente lembra de Jung, que já dizia que precisamos tomar um banho de natureza para nos livrar do excesso de civilização. Instintivamente as pessoas fazem isso quando saem de férias, né? Vão à praia, vão à cachoeira, vão a parques, e elas se sentem melhor. Porque é como se houvesse uma limpeza do nosso psiquismo, da emanação da nossa atmosfera ou da nossa psicosfera espiritual. Quando você vai para a natureza, e há medições nesse sentido, medições científicas, as nossas ondas mentais se equivalem a um processo de alguém que está em meditação. O que é chamado hoje, na civilização moderna, de mindfulness, né? Que quer dizer viagem para dentro, os processos de meditação, de respiração, um passeio dentro de um parque, de uma floresta, do cerrado, em qualquer bioma que seja, Mata Atlântica, Amazônia, Pampas, Caatinga, Cerrado, não importa. As nossas ondas mentais entram num padrão de quietude. E isso, gente, nos deixa num estado de relaxamento muito maior. Próximos do sono profundo, que são as ondas alfas. Isso é muito importante nós compreendermos isso. E com esse tipo de medição, e nós já estamos encaminhando aqui para o final, mas com esse tipo de medição, eu queria falar um pouquinho. Hoje, por exemplo, 25% da população japonesa participa de banhos de floresta. As universidades, então, japonesas, começaram a medir o bem-estar dessas pessoas. O que acontecia quando você fazia 1h30, 2 horas, 3 horas de caminhada em meio da floresta? Eles perceberam que há um aumento de 103% da atividade do sistema nervoso parasimpático. Sabe o que significa isso? Relaxamento. Uma caminhada em meio à natureza, entre 1 e 1h30, é considerado um banho de floresta. Um dia inteiro no campo seria o ideal. O máximo desses benefícios chega até ficar 3 dias ou mais no nosso organismo. Há uma diminuição do número de batimento cardíaco. Sabe aquela aceleração? Por quê? Há um relaxamento mental, emocional, e seu batimento cardíaco vai voltando para um nível mais aceitável. Há uma diminuição com isso da pressão arterial.
uma regulação do sistema respiratório. As pessoas hoje não conseguem encher o pulmão, tão aceleradas. Existe uma intrínseca relação da respiração com a emoção. Tanto é que nas aulas, né, de meditação e de yoga, você faz o que se chama de pranayama. Você aprende ou reaprende a respirar, usando toda a sua capacidade pulmonar. Então, há uma diminuição também em aproximadamente de 13% do cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando passamos um dia ou uma hora em um parque, o nosso sistema imunológico, ele reage fortemente às células natural killers, que são aquelas células antitumorais, que combatem tumores. Há um aumento dessas células em até 50%, nosso sistema imunológico. E esse efeito perdura mais de uma semana. Isso é muito interessante porque hoje muitos psicólogos e até médicos têm prescrito natureza para os seus pacientes com processos de doenças psicossomáticas provocadas pelo estresse. E a gente pode agir dentro disso como uma profilaxia. Crianças com TDAH colocadas no meio da natureza têm uma regressão do quadro. Obviamente que tem os tratamentos, né? Os psicólogos, né? Às vezes até a medicação, mas há quase uma regressão do quadro. É incrível essas crianças quando você começa a trabalhar com a natureza, e elas dentro da natureza. Quadros de depressão leve também se modificam, né? A pessoa passa a abandonar a depressão leve, porque a depressão profunda precisa de atuação médica, precisa de apoio médico especializado. Mas a depressão leve, ela vai abandonando. A natureza como que chama a gente, tira a gente daquele circuito fechado. Os pensamentos repetitivos, negativos, pessimistas, uma caminhada de 1h30, 2 horas, ou você sentar ali, à beira de um lago, isso tudo é extraordinário, porque a natureza nos puxa para o momento presente. Tire a gente do passado e tire a gente da ansiedade do futuro. No passado eu tenho a melancolia, no futuro eu tenho a ansiedade. E a natureza nos coloca no agora. Então tudo isso provavelmente, gente, faz parte de um projeto desenhado pela própria natureza. Vamos lembrar que a natureza é o quê? A providência do Cristo planetário. O Emmanuel escreveu isso lá. Somos seres que evoluímos desses cenários naturais para os cenários urbanos. E nós carregamos esses registros dessa ambiência com a natureza. Precisamos resgatar. Então, nesse final, a gente poderia falar muitas coisas. Podemos voltar aqui e aprofundar mais o tema numa outra oportunidade. Mas a gente precisa amparar a natureza, vai nos dizer Emmanuel, no livro Paciência, capítulo 11, amparar a natureza sem retirar dela mais que o necessário à nossa própria subsistência. Porque perante a eterna sabedoria de Deus, todos estamos interligados. As pedras e as flores, dirá Emmanuel, os animais e os homens, os anjos e os astros, numa cadeia de amor infinito. Então vamos prestar atenção nisso. Isso é fundamental para nós. Só temos a ganhar e a evoluir enquanto seres humanos. Até porque na questão 705 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer, porque Kardec pergunta, por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? De quem é a culpa? Os Espíritos dizem, é que ingrato o homem a despreza. Mais do que isso, somos ignorantes sobre a natureza. No entanto, os Espíritos dizem, ela é excelente mãe. Mas todas as vezes que ele acusa a natureza, que não dá para ele tudo o que ele quer, é o resultado de sua imperícia, de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Nós, gente, geramos um consumismo absurdo. Como se não houvesse amanhã. Como se o planeta fosse finito
nos seus recursos, não é. Então nós precisamos ir para a natureza também levar algo, porque até hoje só temos tirado dela. E o algo que nós podemos levar, e ela vai nos receber aberto, é essa conexão. Porque nós fazemos parte dela. Quando entramos numa floresta, num parque, sentamos, olhamos aquela natureza exuberante, fechamos os olhos, respiramos os fitoncidas, que são os elementos já provados cientificamente que existem, que emanam das plantas, do solo, e que mantêm o equilíbrio, a saúde da floresta. Quando eu inspiro aquilo, eu encho o meu organismo físico e os meus campos energéticos daquela energia curativa. E aí a gente vai ouvir uma voz assim, olha, que bom que você voltou, meu filho. É a voz da mãe natureza. Que bom que você está se reconectando. E vão acontecer sincronicidades maravilhosas. As pessoas começam a ser curadas de muitas de suas mazelas emocionais, psicológicas, com esse caminho pela floresta. E eu queria só finalizar, então, um trecho que eu extraí do livro A Teia da Vida, de Fritjof Capra, que está lá no início, na introdução desse livro, e que faz parte de uma carta que o cacique Seattle, de uma das tribos americanas, lá do estado de Washington, escreveu para o presidente Franklin Pierce dos Estados Unidos em 1855, depois do governo americano ter dado a entender que pretendia comprar o território da tribo. Então ele escreveu o seguinte trecho, e com esse trecho eu deixo como reflexão para nós. Diz o cacique assim: vocês devem ensinar às suas crianças que o solo sob os seus pés é a cinza de nossos avós, para que respeitem a terra. Digam a seus filhos que ela foi enriquecida com a vida de nosso povo. Ensinem às suas crianças o que ensinamos às nossas, que a terra é nossa mãe. Tudo que acontecer à terra acontecerá aos filhos da terra. Se os homens cospem no solo, estão cuspindo em si mesmos. Isto sabemos. A terra não pertence ao homem, o homem pertence à terra. Isto sabemos, todas as coisas estão ligadas, como o sangue que une uma família. Olha que lindo isso, gente. A natureza e nós somos uma família. Porque tudo que tem na natureza está evoluindo. Mineral, vegetal, animal, e nós também. Há uma ligação em tudo, continua o cacique. O que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não tramou o tecido da vida. Ele é simplesmente um de seus fios. Tudo que fizer ao tecido, fará a si mesmo. Agradeço a presença de vocês, de ter nos assistido até esse momento, que nós possamos ter essa consciência, despertarmos, seguirmos as orientações dos espíritos superiores através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, através do trabalho hercúleo de Allan Kardec, para que a gente possa cada dia mais nos reconectar. Porque na medida que a gente se reconecta com a natureza, essa reconexão é a reconexão conosco mesmo. Que Deus nos abençoe e proteja sempre. Paz e bem. Muito bem, muito obrigado aí pelas considerações, por essas reflexões profundas que nos remetem a vermos e admirarmos essa natureza a qual nós estamos inseridos. E quando você ia falando, eu estava lembrando assim, quantas vezes a gente pisa descalço no chão, né, para dela receber também essas energias. E recomendável até isso, né? Porque realmente passamos a entender que, de fato, somos parte integrante dela.
e que estamos envolvidos nessa figura que você colocou muito bem, né, a questão da teia, que quando diz assim: "Ah, o que eu faço aqui, o meu pensamento que eu destruo, que eu desconstruo, ela vai atingir também toda essa estrutura que vai abalar realmente, se somar aqueles que também estão nessa mesma sintonia, né. Então é verdade, a é Deus, né, na realidade, né, o que nos remete a entendermos melhor essa oportunidade, né, que Ele nos dá de hoje estamos nessa condição de seres que discernimos entre o bem e o mal, mas uma coisa também que você falou e que eu sempre tenho essa consciência, por mais que agridamos a natureza, ela retorna bela, exuberante. Até com a própria queima, né. Você vê que quando depois vem todos aqueles brotos e ela renasce toda. Se você corta, ela renasce. É bonito. Aqui nós vamos aí dialogando e não paramos mais, né, nessa nossa nessa nossa reflexão. Então, fica aqui o nosso agradecimento e pela sua disponibilidade de estar conosco, esperando que a gente tenha uma próximas encontros, né, com esse propósito de aprofundarmos, agradecendo também ao Sérgio, né, ao Gabriel que está aí na coxia, né, nos atendendo também na transmissão, e resta-nos então fazer o nosso encerramento agradecendo ao nosso Pai, Deus, que que nos permite aqui estarmos reunidos nesse momento, né, tomando todos esses conhecimentos, essas informações que agregam a nossa intimidade. Muito obrigado pela oportunidade que nos dá de nós estarmos juntos com os nossos nessa vida, aprendendo, crescendo, nos iluminando cada vez mais e podendo entender que sempre estás conosco, nunca nos abandona e sempre nos chama a atenção para seguirmos no caminho correto. Abençoa-nos e abençoa a todos que aqui se encontram conosco e possamos então dar concluída a nossa atividade desta noite. Meus amigos, minhas amigas, muita paz a todos, muito obrigado mais uma vez, Emanuel, o Sérgio, né, e o Gabriel, por nós podermos realizar esse nosso encontro. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade.